O Superman é um personagem extremamente poderoso. Tão poderoso que é difícil de acreditar que todo o seu poder venha de uma fonte limitada como o Sol. E para justificar tamanho poder, muitas teorias são feitas, mas uma em específico é muito interessante. E essa teoria diz que os poderes do Superman não são realmente físicos, e sim mentais, e que talvez a fonte de seus poderes seja a mesma do Caçador de Marte. E para saber mais sobre isso, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, se vocês gostam do Superman, deixe o seu like nesse vídeo, pois é a única forma que eu tenho de saber. E se esse vídeo for bem, eu trarei mais vídeos sobre o Superman. E isso é um fato, porque na época que os vídeos do Superman faziam mais sucesso, eu trazia com muito mais frequência. Então eu conto com você e bora lá! Galera, o negócio é o seguinte, existem duas linhas principais de raciocínio que buscam explicar os poderes do Superman. E uma delas tenta atribuir todos os seus poderes ao físico, e a outra tenta atribuir todos os poderes do Superman às suas capacidades mentais. E ambas as teorias têm os seus pontos interessantes. Mas nesse vídeo eu vou falar mais sobre a segunda teoria. E nesse caso, o Superman tiraria grande parte do seu poder da sua própria mente. Muito semelhante à habilidade chamada telecinese tátil do Superboy, só que de uma forma tão fina que se torna imperceptível. E se esse for realmente o caso, o Superman tira os seus poderes do inconsciente coletivo, a mesma fonte de poder do Caçador de Marte. E essa ideia toda nasce de vários indícios, pois em inúmeros quadrinhos é possível ver que o estado mental do Superman influencia diretamente o seu poder. E é por isso que sempre vemos uma queda em seu poder quando ele está dominado. Repare bem, sempre que ele é dominado, o nível de poder dele não costuma estar condizente com os demais momentos. Porque normalmente ele está sempre se controlando para não sair destruindo tudo. Mas quando ele está dominado e teoricamente ele não está se controlando, ele deveria causar uma destruição enorme, coisa que normalmente não acontece. E o mesmo costuma ocorrer quando ele está confuso, ele nunca consegue usar 100% do seu poder. E quem defende essa teoria até costuma lembrar de um momento que o Darkseid disse que os poderes do Superman dependem de sua atividade mental plena, e que sem isso ele é meio inútil. Muito embora essa citação do Darkseid possa ser interpretada de uma forma diferente também. E nessa mesma história, o Darkseid controlava o Superman, e fez ele acreditar que ele era extremamente poderoso, só sendo inferior a ele, no caso ao próprio Darkseid. E adivinha? Após isso, os poderes do Superman aumentaram muito, mas sempre ficando inferior ao do Darkseid, exatamente como ele falou. Então será que isso é só um efeito normal da confiança ou tem algo mais? Bom, é algo interessante. E em uma outra ocasião, na qual ele foi exposto à Kryptonita preta, ele ficou muito doidão e começou a agir mais ou menos igual ao Bizarro ou como uma criança. E nesse caso, não só as suas técnicas de luta decaíram, mas também toda a sua capacidade física. E sério, ele ficou bem fraco. Mas também, em momentos em que a mente dele ficou mais limpa, os poderes dele, segundo algumas pessoas, aumentaram bastante. E esse aumento de poder durou por um bom tempo. O mesmo aparentou ter acontecido quando, graças ao Brainiac, ele recebeu energias psionicas em excesso. E no momento seguinte, parece que ele realmente teve uma elevação não só mental, mas também física. E muito embora esse aumento de poder não tenha sido relatado nas HQs, para muitos esse aumento de poder foi evidente. E essa teoria também é interessante porque ela tenta explicar de forma única todos os poderes do Superman. Porque afinal, é estranho imaginar que uma raça possa naturalmente ter tantos poderes diferentes. Mas, e se um único poder pudesse explicar tudo? Por exemplo, e se a telecinese tátil dele pudesse, mesmo que sem ele perceber, controlar as moléculas próximas de seu corpo? E se nesse caso, ele gerasse uma colisão entre partículas carregadas, resultando na liberação de radiação eletromagnética, inclusive o raio-x? Isso explicaria um aspecto de sua visão, no caso a visão de raio-x.
E se ele usasse esse mesmo controle para acelerar ou desacelerar as moléculas, podendo gerar frio e calor, e depois disso projetar esse frio e calor pelo sopro e pelos olhos respectivamente. Essa também é uma possibilidade, e essa teoria também explicaria facilmente o voo dele. E os poderes mentais também explicariam o porquê que ele é resistente a ataques mentais e telepáticos, e poderia ser uma explicação para sua vulnerabilidade à magia também. Porque afinal, a telecinese dele só afeta coisas físicas e não mágicas, e por isso a vulnerabilidade dele desaparecia contra um oponente que usa magia. A Kryptonita poderia apenas afetar esse campo telecinético, causando até danos ao Superman. E essa teoria também explicaria o porquê, em diversas vezes, o Superman já perdeu os poderes sem ter nenhuma alteração genética. E ninguém perde os poderes com facilidade se ele for de origem realmente biológica. Mas se o poder for de origem mental, basta alterar o estado emocional, as crenças, a confiança ou o nível de confiança que o poder do alvo pode aumentar, diminuir ou até desaparecer. E então, esse ponto também faz muito sentido. Fora que poderíamos explicar como que um ser que pode destruir galáxias ou universos consegue conviver com humanos sem matá-los no menor descuido. Porque nesse caso, bastaria controlar esse campo telecinético. E eu não quero dizer que isso é algo fácil, tanto que o Superman luta para se controlar o tempo todo, mas é mais plausível do que controlar tamanha força física. E outra coisa a se reparar é que sempre que o Superman tem um boom de poder, ou quando ele entra em contato com um astro com mais energia, o primeiro poder que se manifesta nele é uma telecinese ampla. E além disso, quando o DNA do Superman foi misturado a de um humano, como é o caso do Superboy, o poder que ele ganhou foi a telecinese tátil. E outros kryptonianos com mais poderes do que ele, como é o caso do Riel, é especializado também em telecinese. Então fica claro que os kryptonianos têm uma relação íntima com a telecinese, dando mais um respaldo para essa teoria. Mas então, aonde que fica o Sol nessa história? Bom, em uma HQ já foi dito que o Sol basicamente ativa um gene que libera todo o poder dele. E quanto mais o Sol se acumula, mais esse gene é ativado e mais forte ele fica. Então seria exatamente essa ativação desse gene que liberaria a telecinese tátil, e se a ativação for muito intensa, ele teria uma telecinese geral. Mas é óbvio que essa teoria também apresenta algumas falhas, como por exemplo, seria muito difícil explicar o fator de cura por essa perspectiva, ou por que a resistência dele não decai quando ele está dormindo, ou por que os kryptonianos em estado de nenhuma racionalidade ainda mantêm um bom nível de poder. E também por que ninguém, nem outros telepatas, percebem esse campo. E em resumo, podemos dizer que essa teoria explica muito bem algumas coisas, mas também tem os seus furos, mas é bem interessante de pensar sobre ela. E agora eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Você acredita nessa teoria ou acha que ela é balela? Deixe nos comentários a sua opinião, e se você gosta do Superman e se quer mais vídeos como esse, deixe o seu like e a sua sugestão de vídeo. Também se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!